Oi, oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje começando mais uma live no canal Mais Psicólogos. E hoje o tema da nossa live vai ser depressão pós-parto. Então eu vou esperar as pessoas chegarem. Eu vou pedir para vocês me falarem se vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem. Então eu vou esperar todo mundo chegar para saber quem está me vendo e quem está me ouvindo bem, para a gente começar a nossa live de hoje sobre depressão pós-parto. Então, quem for chegando, vai me falando onde é, se tá me ouvindo e me vendo bem, para a gente começar a nossa live de hoje sobre depressão pós-parto. Vou esperar as pessoas chegarem uns minutinhos para começar a nossa live sobre depressão pós-parto. Estamos aqui ao vivo falando sobre depressão pós-parto. Se você tem dúvidas, se você conhece alguém que já passou por isso, se você acha que está passando por isso nesse momento, para a gente conversar um pouco. Então eu vou pedir para quem está chegando aqui me falar se vocês estão conseguindo me ver e se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Eu preciso desse feedback de vocês para a gente começar a nossa aula de hoje sobre depressão pós-parto. Então eu vou esperar o pessoal chegar, falar se estão me ouvindo e me vendo bem, para a gente começar a nossa aula de hoje sobre depressão pós-parto. Eu não consigo saber se vocês estão me vendo ou me ouvindo bem. A Kátia tá dizendo que sim, a Vera Alice que sim, a Carol Araújo tá dizendo que o tema é perfeito. Gente, esse tema de hoje eu vou trazer algumas explicações sobre o que de fato a gente pode pensar um pouquinho sobre a depressão pós-parto, mas aqui é um bate-papo, então se quiser trazer um pouquinho da sua história, se quiser conversar um pouco, os canais estão abertos, tanto aqui na página do Mais Psicólogos, quanto na minha página. Eu vou esperar o pessoal chegar para me apresentar. Eu me chamo Stephanie, eu sou psicóloga, a página do meu Facebook é Psicóloga Stephanie Nebó, e eu trabalho na área clínica e eu atuo na área clínica com a terapia cognitiva comportamental, a TCC. Então, tudo que eu falar aqui vai ser sempre se baseando na TCC. Com certeza tem outros autores, tem outros profissionais que vão falar desse tema pensando em outra abordagem. A gente pensando na TCC, a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão pós-parto. Então, preciso saber se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Está aberto a dúvidas, eu vou trazer uns apontamentos sobre a depressão pós-parto, mas é um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que ainda é tabu para muita gente. Tá bom? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre uma circunstância muito importante, é que a maioria das mulheres se sente triste, sim, nas primeiras 2 semanas após o parto. E essa tristeza, especificamente depois do parto, a gente tem 2 nomes para chamar ela. A gente pode chamar tanto de blue pueral quanto baby blues. Tem esses 2 nomes que a gente pode trabalhar essa tristeza pontual nessas 2 semanas após o parto. Mas essa tristeza a gente também pode observar ela mais como uma melancolia, que ela vai indo embora ao longo dessas 2 semanas. Ela surge, ela tem o ápice dela, mas ela com o tempo ela vai também indo embora, e isso é ok, tá? Não é nenhum ponto de preocupação. A depressão pós-parto por si só é muito mais séria do que isso. Ela não é só essa melancolia passageira. Porque no caso da depressão pós-parto, que já vem com uma tristeza, onde essa tristeza não tem um objetivo ou um simbolismo claro, vem uma falta de energia, e essa falta de energia, esse cansaço, essa tristeza sem motivo aparente, esse desânimo, eles não melhoram conforme o tempo for passando. Isso é muito importante de dizer. Quem falou aqui? A Vera Alice falou que teve depressão pós-parto. A Ana tá dando boa noite. A Rita também tá aparecendo por aqui dando boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando agora. A Cristina tá dizendo que sofre de depressão até. Cristina, se você quiser contar um pouco da sua experiência aqui ou conversar um pouco comigo ou aqui na página do Mais Psicólogos, sinta-se à vontade para mandar uma mensagem, tá bom? Voltando ao tema que a gente tá falando hoje, a depressão pós-parto.
A depressão pós-parto, ela costuma, ou seja, ela normalmente, não é sempre, não é para todo mundo, mas ela costuma aparecer no primeiro mês após o parto, mas ela também pode surgir ao longo do primeiro ano do bebê. Então, o primeiro ano que você tá ali com aquele seu bebezinho, você também pode desenvolver a depressão pós-parto. Essa tristeza, que a gente nomenclatura como depressão pós-parto, ela não está relacionada só ao nascimento do bebê. Ela permeia outros contextos de vida, vida social, vida familiar, vida profissional, a sua vida por si só. E também acontece que a mulher ela acaba perdendo o interesse por aquilo que ela gostava. Então, se ela gostava de caminhar, se ela gostava até de trabalhar, se ela gostava de sair com as amigas, se ela gostava de sair com o marido, se ela demonstrava interesses a mais pelo marido, ela acaba perdendo de fato o interesse por tudo que ela gostava. E em alguns casos da depressão pós-parto, a mulher ela tá até se sentindo bem e a depressão de repente emerge sem um foco muito pontual. E em outros casos, a gestante ela também já começa a apresentar sintomas de depressão durante a gravidez. A Sirlene tá dizendo assim, tipo assim, eu fico 6 meses em um lugar, 6 meses quero mudar, e se eu não mudar, a coisa ruim até mudar. Sirlene, eu não entendi muito bem a sua mensagem, depois você manda de novo, a gente conversa um pouquinho no particular para você me explicar um pouco mais, tá bom? Voltando ao assunto. A depressão pós-parto, ela surge tanto nas primeiras semanas, como a gente já comentou aqui, após o nascimento do bebê. Então, o que pode acontecer? A gestante pode já estar apresentando sintomas de depressão na gestação por si só? Sim. Automaticamente ela tem o bebê, ela tem a depressão? Não. A depressão pode demorar até um mês para se instalar? Sim. A depressão pode durar até um ano? Sim. A depressão pós-parto pode ser diagnosticada após um ano? Também sim, tá? E a depressão pós-parto, ela não é nem culpa da mulher, né? A mulher não quis estar naquela situação, naquela circunstância, como também a depressão pós-parto não é automaticamente uma rejeição que aquela mãe tem por aquele bebê. São vários motivos não emergidos à consciência ainda que trazem, parecem que comportamentos que talvez apresentem-se como uma rejeição, mas não é uma rejeição pelo bebê. O Marcelo Wagner está me perguntando assim: a depressão pós-parto pode afetar a criança? Marcelo, a depressão pós-parto ela pode afetar a criança a partir do ponto que o envolvimento materno, a troca entre mãe e bebê possa ser um pouco prejudicada porque a mãe não consegue ter muito estímulo para estimular a criança. Mas com certeza, se esse bebê tiver um pai, um avô, uma avó, alguma outra pessoa presente, nesse momento talvez não traga algum prejuízo posterior ao bebê. Aquela relação momentânea, aquele vínculo momentâneo talvez fique um pouco estremecido, mas é uma coisa que também é controlada e tratada e superada com o tempo, tá? A Maria Margarida tá dizendo assim: tem um bisneto que vai fazer 4 anos e tem medo de fazer cocô. Sofre muito, já fizemos de tudo. Se tiver algo que possa nos ajudar, por favor, obrigada. Maria Margarida, entre em contato comigo depois pela minha página, chama Psicóloga Stephanie Nebo. O link tá aqui disponível para vocês, pra gente conversar mais sobre isso, tá bom? Aí a Carla Assis está dizendo assim: essa depressão durante a gravidez pode prejudicar o bebê de alguma forma? Carla, a depressão durante a gestação diretamente não prejudica o bebê, né? Talvez a sua falta de estímulo, a falta de ânimo, o excesso de cansaço venha trazer uma gestação um pouco mais conflituosa para a mãe, mas diretamente o bebê e o desenvolvimento dele no útero, não tanto, tá? A Terezinha tá dizendo: tem uma pessoa que deu seu filho, resolveu doar no hospital, foi depressão? Não sei, Terezinha, não sei te informar só com essa frase que você me traz. A gente teria que pensar muito mais na historicidade dessa mãe, na historicidade
gestação para compreender o que levou ela a resolver dar o filho dela para adoção, né? Não é toda adoção que é fruto de uma depressão pós-parto. Tem outras circunstâncias que levam a uma mãe também colocar o seu filho para adoção. Não é a depressão o grande desencadeador disso, tá? Bom, colocado que a depressão pós-parto ela não é nem culpa da mulher, nem culpa ou nenhuma rejeição que ela tem acerca daquele bebê, esse distúrbio que a gente pontua como a depressão pós-parto, ele se instala muito lentamente. Então não é uma coisa que do dia para noite você percebe. São vários pequenos detalhes que ao longo de um certo período a gente consegue perceber que a depressão pós-parto está instalada. Normalmente, gente, quando eu falo normalmente é o que a gente vê em pesquisas, a gente vê em literaturas, mas pode ser diferente com cada um de nós. Normalmente, por volta de 1 mês e meio após o nascimento, que começam a aparecer os primeiros sintomas de fato daquela gestação, daquela depressão pós-parto, me desculpa. Tem casos em que a mãe está se sentindo super bem e se adaptando de fato à nova situação, aquele novo ser humano que está ali, ao bebê, a nova dinâmica familiar, a tudo que traz uma nova gestação, né, um novo filho, e de repente a depressão aparece sim, não tem uma causa específica e de repente vem. E tem vezes que a mãe já está deprimida e a chegada do bebê não traz o alívio esperado, como a mãe já teve depressão em algum outro momento da vida, e de repente a depressão volta naquela circunstância por algum motivo que tem que ser explorado na psicoterapia. Rayana tá me perguntando se os sintomas da depressão se diferem da depressão pós-parto. Rayana, fica aqui até o final que eu vou trazer vários sintomas para você conseguir diferenciar a depressão da depressão pós-parto. Espera só um minutinho que a gente vai chegar lá, tá? Antes de falar dos sintomas em si, a gente pode pensar em alguns fatores de risco que contribuem, que podem ser gatilhos para que se apresente uma depressão pós-parto, tá? Então, aumentam a chance de talvez desenvolver uma depressão pós-parto para quem já sofreu ou para quem sofre de transtorno bipolar, já tem um histórico de depressão, como a gente já colocou antes, dificuldades na amamentação, tá? Problemas em seu relacionamento conjugal, problemas financeiros, quando a gravidez, não é planejada, quando a gestante não tem um apoio familiar, quando aconteceu um parto muito difícil, quando houve a perda de algum familiar muito próximo da data do parto, e quando o bebê acaba nascendo com algum problema de saúde. Esses são fatores de riscos normativos, onde depois deles, às vezes, se apresentam a depressão pós-parto, tá? Os especialistas que trabalham com a depressão pós-parto diretamente, tanto uma equipe multidisciplinar, médicos, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, os especialistas que têm um manejo, que trabalham nessa área, não conseguem trazer uma explicação única para a existência da depressão pós-parto. É comumente descrito que é uma combinação de fatores hormonais, ambientais e emocionais. Ou seja, a depressão pós-parto, ela surge através de múltiplos fatores diferentes. Quando a gente fala de fatores emocionais, a gente está falando quando qualquer questão que envolva as emoções pode contribuir para o surgimento da depressão pós-parto. Seja ansiedade, seja dúvida sobre a maternidade, seja sentir-se menos atraente, seja sentir perda do controle da vida como um todo. Alguns pontos emocionais podem contribuir multifatorialmente falando para a presença da depressão pós-parto, tá? Quando a gente fala de ambiente, quando há um fator ambiental que pode proporcionar o agravamento da depressão pós-parto, a gente está falando de um ambiente que não é saudável, um ambiente que não é favorável, um ambiente que não é
É um ambiente cheio de violência, é um ambiente não adequado para aquela circunstância daquela mulher que se encontra gestante, é um ambiente que não favorece como um todo aquela mulher naquele momento tão delicado que é uma gestação, tá? E quando a gente fala de fatores hormonais, pontualmente falando, a gente tem que pensar assim, quando acontece o parto por si só, ocorre uma redução dos níveis hormonais e uma redução muito abrupta dos níveis hormonais daquela gestante, daquela parturiente, que ocorre logo após o parto e é natural e é normal para todas as mulheres. E essa queda hormonal faz com que as mulheres fiquem mais fracas, fiquem mais cansadas, fiquem mais debilitadas. E isso gera uma falta de estrogênio e uma falta de progesterona, que são dois hormônios muito importantes. E esses hormônios, a falta deles, na verdade, faz com que se apresente alguns sinais de depressão também, tá? Deixa eu ler um pouquinho vocês. A Solange Albuquerque. Meu filho faz psicologia. Gostaria de saber se é normal ele ter uma grande depressão e ainda por cima não acredita em Deus. Solange, eu não posso te dizer se é normal ou não. Eu não conheço a historicidade do seu filho. Eu não sei nada sobre ele para dizer o que é normal ou não, tendo os padrões dele como ponto de partida. Então, se você quiser que ele converse um pouco, tanto aqui comigo, pelo canal dos Mais Psicólogos, quanto na minha página, que é psicóloga Stephanie Nebó, pode pedir para ele entrar em contato comigo para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? E aí, respondendo a Rayana, não sei se você tá aqui até agora, mas vou trazer um pouquinho dos sintomas da depressão pós-parto. Aí a gente vai pensar se os sintomas da depressão diferem da depressão pós-parto ou não, que foi a questão que ela trouxe. Sintomas da depressão pós-parto: alterações abruptas de humor, ansiedade, tristeza sem motivo aparente, irritabilidade, problemas de concentração, falta de apetite e insônia. Ah, Stephanie, mas esses sintomas são pertinentes a quem tem depressão por si só. Tudo bem, pode até ser, mas tem um fator aí diferenciado que é a mulher que acabou de ter um filho, acabou de gerar uma criança, acabou de sair de uma situação de um parto. Se ela apresenta esses sintomas, vai ser caracterizado como depressão pós-parto. Tá? A Monique está perguntando qual a ligação da completude da mulher durante a gestação e a depressão pós-parto. Monique, eu não consigo te responder isso porque a completude da mulher durante a gestação depende muito de cada mulher. Então, como que eu vou te responder de uma forma genérica se isso depende muito de cada mulher, como cada mulher compreende o parto, como cada mulher compreende a gestação, se aquela gestação para aquela mulher foi desejada ou não, como ela se sentiu naquela gestação, o que ela espera, o que ela idealizou, o que aconteceu. Não consigo te responder qual a ligação. A gente consegue responder partindo de um ponto que tem uma situação específica. Então, a gente traz um caso específico e pontua. Para aquela paciente, a ligação é tal. Senão, não tem como a gente responder, né? Não consigo generalizar, até porque cada um é cada um, né? Outros sintomas para a gente pensar que a gente pode observar como pré-determinante de uma depressão pós-parto: choro excessivo, mudança nos hábitos alimentares, ou comer muito ou parar de comer, fadiga, necessidade de se isolar, dificuldade de criar um vínculo com o bebê, excesso de preocupação com aquele bebê, desejo de prejudicar o bebê, mudança nos hábitos do sono e pensamentos negativos em relação ao bebê. Aí a gente consegue começar a pontuar comportamentos e sintomas mais específicos de mulheres que acabaram de dar à luz, que trazem o bebê como foco de alguns sintomas, né? Esses sinais, esses sintomas, eles são frequentes em muitas mães. Por quê? É normal ter dias ruins, é normal quem tá amamentando o peito ficar dolorido, é normal não conseguir amamentar, é normal a gente às vezes não conseguir se alimentar bem ou se alimentar de uma forma errada, é normal mudar os padrões de sono, é normal se sentir irritada porque vai ter uma mudança hormonal importante, é normal se sentir fadigada, é normal
ter frustrações, porque às vezes aquele bebê não era o bebê que você tanto idealizou. É normal ter alguns desses sintomas. Tudo bem, todo mundo tem dias ruins. Mas a observação importante é, se você está tendo esses sintomas na maioria dos dias, na maioria do período do dia, então durante muito período de um dia, vários dias seguidos, e não parece que nenhum desses sintomas que a gente pontuou aqui estão melhorando, aí é interessante buscar a ajuda de um profissional para conseguir detectar o que está acontecendo de fato. Aí a Rayane está falando assim, e se a mulher apresentar esses sintomas durante a gravidez, ela tem probabilidade de ter depressão pós-parto ou é relativa? Aí, Ana, é importante, se ela tiver já esses sintomas durante a gestação, talvez ela possa já estar entrando num processo depressivo durante a gestação, que também vai ser considerado uma depressão pós-parto. Mas ela pode já apresentar sinais durante a gestação, sim. Tá? Mas também o importante é, se apresentou um sintoma uma vez, um sintoma outra vez, às vezes o dia não foi bacana. Mas se ela apresentou vários sintomas ao longo do dia, vários dias seguidos, aí seria interessante buscar a ajuda de um profissional, tá? E por que a gente tá falando desse tema hoje? Eu acho tão bacana poder conversar disso com vocês hoje, porque, gente, é um dado muito importante que eu vou trazer para vocês. Vocês sabiam que de cada 4 mulheres, uma tem depressão pós-parto? Então, de cada 4 mulheres que dão à luz hoje, uma tem depressão pós-parto. O número é muito grande. Então, é uma coisa que a gente precisa expandir muito e conversar muito sobre. Como que o diagnóstico da depressão pós-parto pode ser feito? Com um profissional, né, um psicólogo, através da psicoterapia, o tratamento adequado é a psicoterapia, mas é observando seus sentimentos, observando seus pensamentos, observando seus comportamentos e vendo o quão disfuncionais eles estão em função daquele momento que você está vivenciando, tá? Tá bom, Stephanie, como que a gente consegue evitar que isso aconteça? Como que a gente consegue evitar uma depressão pós-parto? Para você mãe, para você gestante, para você parturiente, para você que tá aí, e aí, como que eu consigo evitar? Como que eu consigo fazer a minha amiga evitar, a minha esposa evitar, a minha irmã evitar? Como que eu faço para evitar? Permitir que essa grávida ou que essa parturiente descanse, né? Ela precisa descansar, ela precisa se exercitar da maneira que ela achar melhor, então seja fazer uma caminhada, uma aula de dança leve, seja o que o médico dela permitir que ela faça de exercício, mas que ela se movimente o corpo. Que ela se encontre com outras mães, que ela consiga trocar experiências, trocar ideias com pessoas que estão passando pelo mesmo momento que ela, para não se sentir sozinha. Que elas, né, eu ia falar gente, mas que elas, essas mães, nesse momento, não sejam tão duras consigo mesma. Então, só ela pode dar de mamar, só ela pode dar banho, só ela que vai acordar de 3 em 3 horas e só ela que vai fazer tudo. E se ela não fizer tudo tão perfeito, nunca vai estar tudo certo. Não seja tão dura consigo mesma. Não se cobre tanto. Permita que os outros ajudem você. Permita que o pai ajude, que os avós ajudem. Se tiver alguma funcionária que pode auxiliar, permita que as funcionárias ajudem. As pessoas estão ali para ajudar. Porque também, normalmente, as mães acabam privando os familiares e os pais de poderem ajudar de uma forma mais ativa para ela não ficar sobrecarregada. E isso é muito importante também para evitar que a depressão pós-parto surja de alguma forma. A Rayana está perguntando, a violência obstétrica pode estar relacionada com esse alto índice de depressão pós-parto? Rayana, a violência obstétrica ela é um ponto focal além da depressão pós-parto. Tem pessoas que sofrem da violência obstétrica e não têm a depressão pós-parto, como tem pacientes que têm depressão pós-parto e também sofreram a violência obstétrica. Não é um ponto-chave que está diretamente relacionado, mas é um ponto a ser considerado se for um ponto significativamente importante para aquela mãe naquele momento da gestação, naquele momento de estar dando à luz de fato. E é isso, gente. Eu queria trazer mais esses apontamentos teóricos mesmo para a gente poder ter algum embasamento para nosso bate-papo de hoje.
E eu queria saber o que mais que vocês têm de dúvidas, de perguntas, de casos que vocês viveram, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a depressão pós-parto. Quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser contar algum caso ou quer conversar sobre algum outro tema e não quiser se expor aqui ao vivo na nossa live, os canais de comunicação estão abertos, tanto aqui na página do Mais Psicólogos, quanto aqui no link também, psicóloga Stephanie Nebó, que é o meu Facebook, onde vocês podem conversar, tirar dúvidas, o que vocês sentirem mais à vontade, tá bom? Então, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida pra gente conversar hoje? Eu vou esperar ver se vocês respondem uns minutinhos, senão a gente já finaliza a nossa live de hoje por aqui. Espero poder ter ajudado vocês um pouquinho, espero poder ter trazido um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de explicação sobre o que é a depressão pós-parto, que a gente consiga desmistificar sempre esses temas, né, que são tão recorrentes na vida. A gente sempre conhece alguém, ou sabe de alguém, ou a gente mesmo vivencia algumas situações e acaba não conseguindo buscar ajuda da maneira correta. Então, sempre busque a psicoterapia, sempre vá atrás de um autoconhecimento, tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje e a gente se vê numa próxima live. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau!